Olá, esta semana serão retomados os trabalhos na Câmara de Vereadores de Cuiabá e hoje nós vamos conversar com um dos vereadores que tinha assumido no ano passado, né, como suplente na vaga do vereador Diego Guimarães e vai assumir agora definitivamente no Legislativo Municipal. Felipe Correia, do Cidadania, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Obrigado, Lídice, e o prazer é meu por estar aqui. Antes de falar aí de projetos, daquilo que vem, né, pela frente, vamos falar um pouco desses meses que você esteve atuando. Você assumiu em outubro, como é que foi, né, quantos meses você ficou ali, o que você já conseguiu fazer à frente, né, do cargo? Sim, nós ficamos lá setembro e outubro, né, enquanto o Diego foi candidato a deputado estadual, e nós apresentamos 50 a 60 indicações, né, para soluções práticas da vida do cidadão, né? Buraco, boca de lobo, iluminação. Entendo que esse, apesar de gostar muito de outros temas, eu entendo que o papel do vereador também é resolver o problema de quem mora na cidade, né? Por mais que a gente goste de discursar e de teorizar, acho que o papel do vereador, de fato, é aquele político que está conectado com a ponta. Nós homenageamos mais de uma centena de professores no Dia dos Professores, numa audiência, numa sessão solene que nós fizemos, que foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. Pessoas que foram meus professores, inclusive, mas muitos professores. E, claro, simbolicamente, porque nós temos muito mais professores do que essa centena. E enfrentamos alguns temas que estavam em discussão naquele período, por exemplo, a loteria, né, cuiabana, que acabou passando, mas votamos contra. Na época, a Prefeitura de Cuiabá já devia só para o Hospital de Câncer, na verdade, mais de 40 milhões de reais, dentro do que o hospital, né, já tinha declarado à época. E aí depois aconteceu tudo isso que nós vimos, né, a intervenção por determinação judicial do desembargador Orlando Perry, demonstrando, né, que de fato havia um caos, né. Naquele momento nós fizemos uma audiência com a saúde, e eu tive a oportunidade de falar isso para a própria secretária de saúde à época, que já saiu. Eu disse, eu sei que não foi a senhora que foi presa, eu sei que não foi a senhora que foi afastada, um dos afastados, mas é uma gestão só, né? Nós estamos há 6 anos aí com a mesma gestão e na época eles estavam fazendo uma demonstração de contas, eles tinham um buraco, entre aspas, né, de perspectiva de recurso de 8 milhões. E deviam só para o Hospital de Câncer 40. Nossa. Então, existe um problema aí de planejamento, ou pior, né, intencional, mas a sequência é o que aconteceu na saúde. E, em resumo, também, acima de tudo, Thalys, foi uma oportunidade de aprender, foi uma oportunidade de entender aquela frequência, que é uma frequência alta, né? Eu já trabalhei como assessor lá, com o Felipe Velaton, auxiliando a oposição na legislatura passada, mas estar na cadeira é diferente, né? Eu, inclusive, saí de lá com a eleição do Diego e a perspectiva de retornar, saí de lá focado em planejamento, para que a gente pudesse, de fato, executar um bom trabalho. E ficar com a minha família, porque agora é dedicação total. Bom, é a primeira vez que nós o recebemos aqui, né? Então acho que você estava como segundo suplente no Cidadania. Eu queria que você contasse um pouco então da sua experiência profissional anterior, né? E o quanto isso contribui para o trabalho que você vai assumir a partir de agora na Câmara de Vereadores. Não, perfeito. Lídice, em algum momento eu migrei, eu fazia direito, fiz direito na FMT há muito tempo, e acabei migrando para a comunicação, basicamente por política. Eu sempre gostei muito de política, atuava em projeto social no meio da década passada, montamos um projeto social na época, e isso me despertou para o quanto o cidadão que quer participar, quer construir algo bacana na sociedade, ele fica dependendo da vontade política.
Ou seja, muita gente que às vezes monta um projeto social, ele depende, por exemplo, da vontade política. Em algum momento me caiu a ficha, por que não? Né? E isso é um fato. A gente pode reclamar o que for dos nossos representantes. Não existe vazio de poder, né? Não existe vácuo no poder. Tudo que nós reclamamos sobre os nossos representantes é porque talvez grande parte de nós não nos dispomos a participar, né? Então, de lá para cá, eu tive uma caminhada, principalmente no marketing digital. A própria campanha do Diego, por exemplo, né, enquanto eu estava no mandato, eu também colaborei, até porque eu precisava que ele ganhasse a eleição, fosse ser um excelente deputado e saísse da cadeira para que eu pudesse ter essa oportunidade. Mas sempre o foco foi esse, né? Aprender o suficiente, ganhar experiência para que nós pudéssemos fazer a nossa campanha, né? Porque, por exemplo, eu não tenho algo contra fundo partidário. Eu tenho contra a forma como o fundo partidário é distribuído. Porque se o dinheiro público é usado em campanha para equilibrar oportunidades, ou seja, para as pessoas poderem concorrer com quem tem mais recursos, é o inverso que acontece. Quem recebe recurso geralmente é filho, apadrinhado, preferido. Então, aumenta esse desnível, né? Então, eu não sou contra, eu sou contra a forma como os partidos hoje, de uma forma geral, fazem isso. Mas digo que não sou contra porque eu também nunca recebi. Eu nunca usei fundo partidário em campanha. Não tendo fundo partidário e também não tendo recursos, precisava saber fazer, né? Então a nossa caminhada sempre foi uma caminhada usando muito digital e é isso que nós queremos fazer também na Câmara, né? Sem perder esse contato real com as pessoas, na verdade, tendo muito mais contato real do que eu, né, tinha condições de tê-lo antes, mas o nosso foco hoje é, sim, usar a internet para enfrentar versões falaciosas do Executivo, quando for necessário, e temos capacidade de fazê-lo, e, ao mesmo tempo, de trazer as demandas dos cidadãos de todos os 4 cantos de Cuiabá, e, ao mesmo tempo, também mobilizar essas comunidades para que o Executivo as atenda. Porque mesmo permanecendo fora da base, né, fora desse contexto de base, o Executivo pode até não ter tanto interesse em me atender, e espero que tenha, né, porque na verdade as demandas não são minhas, são dos cidadãos, mas ele naturalmente vai atender uma comunidade organizada, mobilizada, e aí o nosso papel é justamente fazer essa conexão. Bom, você já citou aí a questão da intervenção, né, no município, da Secretaria de Saúde. Isso aconteceu aí no apagar das luzes de 2022, no final do ano. E a gente vê já, então, essa situação de crise, de tensão, a população quer uma resposta né, da própria prefeitura. Você está assumindo aí, você é oposição, né? O que você, assim, né, você citando aí o Executivo e questões falaciosas, o que você espera desse ano, especialmente, da gestão Emanuel Pinheiro? Já existe até existem notícias já que vocês estão se articulando para iniciar um processo de afastamento do prefeito, né? Qual é a sua expectativa quanto a isso, Felipe? A minha expectativa é que a instituição Câmara seja preservada. Eu, como já caminhei com a oposição na legislatura passada, né, aquela galera, o Vela, o Felipe Velaton, o Abílio, o Diego, o Bucic, eu enxergo que essa história tem que ter um fim. Não é pessoal. Eu não conheço o Emanuel Pinheiro, de conversar com ele, né? O que me dizem é que ele é um cara muito legal no trato pessoal. E eu até brinco, eu falo, então eu prefiro não conhecer para não... É perigoso eu gostar dele,
né? Então, assim, entenda, não é pessoal. Né? E talvez para muitos vereadores também não seja pessoal, essa galera que já foi da oposição, que hoje é da oposição. Mas essa quantidade de escândalos, né, é quase uma dezena de secretários afastados, prisão, agora uma intervenção. Eu tive a oportunidade, Lídice, quando era mais novo, de trabalhar no judiciário. Trabalhar em secretaria mesmo, quando eu fazia direito. O Orlando Perriot é um cara muito respeitado. O Orlando Perriot é um cara, né, é um desembargador sério. Eu não estou falando que eu o conheço, né, de conversar. Mas sei que é um cara sério. Né? A cúpula do Poder Judiciário mato-grossense não ia tomar uma providência dessa de forma leviana. Né? Então, assim, o melhor é que a Câmara de Vereadores fosse preservada. Como? Os vereadores que hoje são da oposição, os vereadores que hoje ainda, infelizmente, estejam na base, que eles compreendam que o judiciário, os órgãos de controle, inevitavelmente vão tomar uma medida em relação ao prefeito Emanuel Pinheiro. E isso acontecendo antes que a Câmara dos Vereadores tome uma providência, isso impõe mais um desgaste à Casa do Povo. Né? Eu já fiz pedido de abertura de comissão processante, foram, se brincar também, quase uma dezena de pedidos nesse período, natimortos. Pedidos que nunca viraram uma investigação. Por quê? Qual que é o procedimento? Há um pedido de abertura de comissão processante, ela é votada, precisa de 1/3 dos votos, e aí se faz uma investigação com o devido processo, com o contraditório, né? Então, assim, o coletivo dos vereadores, não a instituição Câmara, o coletivo dos vereadores, cada um com a sua posição política, tem cometido o seguinte erro, na minha opinião, como coletivo, de impedir que haja uma investigação. Compreende? O Judiciário, o Ministério Público, agora estão tomando providências, essa investigação já caminha e é talvez uma última oportunidade dos vereadores preservarem a credibilidade da instituição a qual eles fazem parte. Mais do que seus próprios mandatos, mais do que suas perspectivas eleitorais. Porque isso também vai ser cobrado na eleição. Com certeza. Né? O eleitor está vendo tudo isso. Para ser diferente, digamos, né? Então, assim, você disse que já teve outros pedidos e não foram adiante. Sim. Para que esse pedido, agora a Câmara está reiniciando o trabalho essa semana, quantos votos precisaria? O que você acredita que precisa para que seja efetivado, pelo menos, a instauração dessa comissão e iniciar uma investigação? São necessários 9 votos. Né? Eu, pelo pouco que já tive a oportunidade de conversar, eu acho que esses 9 votos existem. E a partir daí, essa investigação também ela é muito fácil de ser feita, porque ela já começou a ser feita. Né? O que acontece? Quando você abre um pedido de comissão processante, existe um tema, um objeto. Neste caso, qual é o objeto? A intervenção. Né? Eu não estou por dentro de dados, informações da intervenção, mas o que eu sei ela não foi suspensa no sentido de estar errado. Ela foi suspensa no sentido de Judiciário, tome uma decisão colegiada, definitiva aí em relação a isso, aí pode. Não pode ser liminar. Essa foi a visão. Não quer dizer não pode fazer. Quer dizer, por liminar não era a melhor forma, faça de forma, né, colegiada. E foi muito rápido, né, Lídice? Foi poucos dias. Então, não deu para resolver o problema da saúde. Né? E a minha expectativa, para além de crítica, para além de penalização, para além de processo de cassação, cara, não dá para um Pedra 90 ficar sem médico.
tem 6 PSF. Eu não sei como está hoje, mas na época que, em setembro e outubro, enquanto eu estava no cargo, eles tinham um médico para 6 PSF. Nossa. As mulheres não conseguiam fazer final de pré-natal. A pessoa que toma remédio controlado não consegue pegar a receita. Imagina uma pessoa que toma remédio controlado que não pode pegar a receita. O que acontece com ela? A consequência é óbvia, né? Dentro desse contexto, o nosso interesse é que funcione. Eu tive a oportunidade de falar isso várias vezes na Câmara. Cada um faz um papel. Quem fiscaliza como o parlamento, o executivo, cada um fazendo o seu papel, o parlamento fiscalizando o executivo, inclusive, a gente tem um objetivo só, que é oferecer um serviço de qualidade para o cidadão. Ao parlamento não cumprir este papel, ou ao coletivo dos parlamentares não cumprir esse papel, a gente está atrapalhando esse resultado para o cidadão. Entendeu? É uma ilusão achar que estamos ajudando o executivo, estamos atrapalhando. Então, se a intervenção funcionaria, resolveria a saúde ou não, ou se a própria atual gestão pudesse acordar para uma governança, ótimo. Que a gente não tivesse o que criticar, Lídice. Que as pessoas não ficassem lá sem atendimento. Mas a intervenção não chegou a esse ponto de poder fazer diferença ou não. Mas uma coisa ela fez, com certeza fez, que foi reunir documentos. A auditoria que deveria ser feita, que precisa ser feita, com certeza foi. E as investigações estão correndo, né? Então, ao abrir uma comissão processante, com certeza a Câmara teria, sim, acredito eu, a colaboração de outros poderes, de outras instituições que já estão fazendo essa averiguação, né? Porque a intervenção foi uma situação específica, mas os motivos da intervenção são escândalos sequenciais desde a primeira gestão. É isso, a gente vai ter que continuar acompanhando aí, né? Mas acho que é importante a gente ter esse posicionamento como parlamentar, né? Tem assim, falando agora, ampliando um pouco mais, né, a conversa, para esse ano que você está assumindo definitivamente, tem alguma bandeira mais que você queira, né, levantar, algum projeto que você em mente para você, que você possa adiantar já aqui? Olha, do ponto de vista de posicionamento, Lídice, nós precisamos ser responsáveis como figuras públicas. Eu venho da turma da internet, sou de uma geração mais nova, e esse quebra-quebra no Congresso Nacional me fez avaliar o quanto as figuras políticas têm responsabilidade sobre esse espírito que se abateu aí sobre o Brasil, né? Então, assim, até esta forma de ser combativo, de ser fiscalizador, a consciência nos impõe algumas obrigações, né? Então, assim, eu entendo, eu já entendi, mas hoje mais do que nunca, que a democracia precisa das instituições, né? Então, a Câmara de Cuiabá, a qual irei integrar, precisa ser preservada. A instituição é necessária. Os erros precisam ser individualizados e punidos, até para preservar as instituições, né? Então, nós não precisamos falar da Câmara como casa disso ou casa daquilo. Existem vereadores. Vamos individualizá-los, vamos tratar desses membros e o que for necessário investigar, punir, individual. Nós precisamos das instituições. Não dá para entrar e quebrar. Entrar e quebrar a Câmara de Cuiabá não resolve o problema. Entrar e quebrar o Congresso não resolve o problema. Então, assim, do ponto de vista de posicionamento, eu acho que é momento da minha geração ser mais responsável. Sob pena da gente colocar a perder, Lídice, o que foi construído pela geração anterior. Porque nós herdamos a democracia sem suor, sem sangue, sem prisão. Parece algo tão, né? Sabe o ar que a gente respira, que a gente nasceu respirando e não tem valor? Né? A ponto das pessoas irem para a rua usar as suas liberdades constitucionais para pedir o fim de todas as liberdades para todas as pessoas. Né? Então, dentro desse contexto, eu acho que precisamos construir
a minha geração, essa minha galera, agorizada, como tentou ofender o Emanuel, mas na verdade a gente ria muito sobre isso. A minha geração precisa abandonar esse perfil YouTube, esse perfil dos likes, dos cliques, das visualizações, e começar a ter um pouco mais de responsabilidade do papel de formador, de construtor de cultura, do formador, e não só vou falar o que todo mundo quiser ouvir, porque às vezes a gente está atrapalhando. Do ponto de vista execução, o nosso foco vai ser resolver o problema dos cidadãos. Por quê? Porque nós estamos falando disso. Estou falando de democracia, eu amo isso. A camiseta das diretas já foi proposital, né? Na verdade eu fiz várias dessas, eu que mandei fazer, porque eu falei para você que eu trabalho com digital, né? Então, aí um belo dia eu vi uma foto do Dante com essa camiseta, eu falei, puxa cara, Uma procurei na internet, aí, né, da democracia. Procurei na internet um monte, não achei nada. Aí eu peguei a foto, redesenhei eu mesmo e mandei uma fábrica que faz esse tipo de camiseta. Mas olha que incrível, né? É o estado do cara das diretas já, né? Então, é fundamental falar sobre isso, é fundamental se ater a essa responsabilidade como políticos, Mas e aí, Lídice, o papel do vereador é esse? É também do ponto de vista de responsabilidade, mas o papel do vereador é resolver o problema do cidadão. O cidadão está com um problema, ele vai procurar um deputado federal que está em Brasília, um senador que está em Brasília, ou um deputado que está na Assembleia, que ok, mais prático, mais fácil. Não, é o vereador. Quem está na cidade é o vereador, quem representa o povo é o vereador. Então, a nossa proposta é, de fato, atuar como uma ouvidoria, de forma prática, funcional. Estamos terminando agora essa etapa de planejamento, vamos entrar em execução a partir da posse, mas desde já deixo claro aí para os cidadãos que o nosso papel é resolver problema, né? Infelizmente, sabemos que existe fome, existe fila do osso, mas infelizmente não temos condição de ter uma atuação assistencialista. E também não queremos, eu nunca atuei e não pretendo atuar de forma a trocar benefícios por apoio político, né? Mas ao mesmo tempo, problema, é luz queimada, é buraco na via, é falta de asfalto, é falta de conhecimento ou de condições de cobrar que a fila do SUS, a fila de regulação seja atendida, seja respeitada. Enfim, você tem um problema de qualquer tipo, em qualquer esfera, dentro de Cuiabá, bairro, né? que possa ser resolvido pelo poder público, por favor, conte conosco. Nosso trabalho é fazer essa representação. E eu preciso muito que o cidadão nos procure a equipe, procure esse gabinete a partir do momento que a gente começar. Que a gente precisa mostrar trabalho, né, Lídice? Até aqui foram 3 eleições com um candidato. Todas elas, me deu uma oportunidade, eu gostaria de fazer melhor. Me deu uma oportunidade, eu gostaria de fazer melhor. Agora é hora de fazer. Agora é a hora, né? Você pretende se reeleger nessas próximas eleições? Ou buscar uma Dentro eleição? disso que eu estou falando para ti, sendo honesto. Até aqui, eu sempre disse isso, né? Me deu uma oportunidade, eu gostaria de fazer melhor. Se eu for satisfatório, se o cidadão entender que fiz algo relevante, que fiz melhor, que o ajudei, do ponto de vista, né, da vida concreta dele também, para além de bons discursos, massa. É uma consequência natural. Mas agora é aquele momento em que, né, a gente deixa de representar uma potencial esperança e é bom ou não é. Porque se eu não fizer um bom trabalho, talvez eu não sirva. Aí, naturalmente. Né? E eu digo por quê? Porque tanta gente que a gente reclama, servem, não servem,
entendeu? Então agora é o momento de servir, né? Tá ótimo, Felipe, muito obrigada novamente, né, por estar aqui, Liz. por ter aceito esse nosso convite, um bom trabalho lá. Sim, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e fico muito feliz de estar aqui. Bom, nós conversamos com o vereador Felipe Correia, do Cidadania, que está assumindo aí junto à Câmara de Vereadores nesse ano. E esta entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e no site RD News. Você pode curtir e compartilhar. Obrigada pela audiência. Até a próxima.